de Apocalipse, capítulo 22. Então é mesmo o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, versículo 11. O tema da nossa mensagem hoje nós estamos já no período do Apocalipse que é sobre a eternidade. Então a eternidade, estamos na conclusão deste livro. Hoje é o dia da salvação. E vamos ler capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. É e tem sido um grande privilégio para mim estudar este livro do Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. E Deus deu este livro à Igreja a fim de que, por meio desta revelação, desta profecia, nós pudéssemos conhecer o futuro. E nós estamos mesmo no final, e a visão, vamos dizer, principal da Nova Jerusalém, que é a cidade onde reinaremos e viveremos eternamente com o nosso Deus. Com a visão da Nova Jerusalém, esta profecia de João está completa. E assim, capítulo 22, a partir do versículo 6, entra na conclusão do livro. E esta conclusão, o epílogo, consiste num grupo com várias exortações e afirmações que autenticam a profecia toda. Asseguram a certeza da vinda do Senhor. E pede que guardemos estas palavras. Hoje é o dia da salvação. Em primeiro lugar, destinos fixados. Este versículo 11 parece que é assim duro, porque parece que não dá margem a qualquer arrependimento. Este versículo 11 está a dizer que quem pratica o mal, quem é injusto, quem ainda não é crente, quem é injusto, quem pratica o mal, continua ainda a fazer isso. Que aquele que é sujo, diz aí, quem é sujo, está a falar daquele que ainda não foi lavado pelo sangue de Jesus. Que o sujo, continue pecador ainda. Enquanto o crente, que aí diz, o justo, seja justificado ainda. Que aquele que é santo, que é crente, separado do mundo, santificado por Jesus, prossiga na sua vida santa, na prática do bem. Então parece que diz, não há mais nada a fazer. Mas, à medida que nós continuamos a ler o resto do capítulo 22, e à medida que se aproxima o fim do livro, o que nós vemos aqui é o grande amor de Deus. Porquê? Porque vemos que está a ser preparado ainda um convite ao arrependimento daquele que ainda está perdido. Vejam o versículo 17, que diz, quase no fim, e o Espírito, que é o Espírito Santo, e a esposa, dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Será que nós conseguimos ver o amor de Deus a chamar à salvação aquele que ainda é injusto,
aquele que ainda é sujo e continua a sujar-se do pecado, conseguimos ver até ao fim, o amor de Deus a chamar à salvação, com este convite. Portanto, o versículo 11 não é um versículo, como dizendo, não há mais nada a fazer. Porquê? Porque vejam, na verdade, Deus continua a chamar até ao fim. E o versículo 14, a parte final do versículo 14, diz: para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas vejam o início do versículo 15: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e cometa a mentira. Não é? Como diz o versículo 11: quem é injusto ainda, sujo ainda. Mas temos aqui esta imensa verdade que é um contraste entre o quê? O destino dos perversos e o destino dos justos. Há muitos que pela sua fé em Jesus, diz aqui, fim do versículo 14, vão ter direito à árvore da vida e a entrar na cidade da Nova Jerusalém pelas portas, herdeiros da vida eterna. Mas também o contrário, ficarão de fora desta maravilhosa cidade que nós já descrevemos aqui nos capítulos 21 e 22 e que irão para o lago de fogo. E esta palavra, ficaram de fora os cães é uma palavra usada várias vezes na Bíblia para pessoas perversas e más. Então, prestem atenção. Haverá uma hora em que será tarde demais para o arrependimento. Será impossível mudar. Essa hora vai chegar. Chegará o dia na história desta civilização, história humana, onde o destino das pessoas vai ser fixado. É fixado. Não haverá mais oportunidade de arrependimento, não vai haver mais oportunidade de alguém se decidir por crer em Jesus, e qualquer decisão que uma pessoa tenha tomado, naquela hora é fixado e essa decisão vai seguir essa pessoa pela eternidade. Se foi por Cristo, vai ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Se foi contra Cristo, ficará de fora. Então, qual é a verdade aqui? É que agora, hoje, 27 de março de 2022, agora, ainda é possível o evangelismo. Ainda é possível transmitir na internet, ainda é possível pregar nas igrejas, ainda é possível dar um folheto, ainda é possível dar testemunho da salvação às pessoas. Mas isto é um privilégio temporário. Um tempo na história virá em que isto vai terminar. E é por isso que qualquer decisão que as pessoas tomem por Cristo precisa de ser tomada agora. Daí o título da mensagem: hoje é o dia da salvação. Porque vejam, quando Cristo chegar, não haverá mais oportunidade para uma pessoa mudar o seu destino. Aquilo que a pessoa for no dia da vinda de Cristo, aquilo que ela for naquele exato instante, aquilo que ela for, crente, descrente, aquilo que ela for, vai segui-la eternamente. Vai segui-la eternamente. Como a pessoa estiver no dia da volta de Cristo, ela vai ser assim para sempre. Não vai haver mudança. Depois da morte ou na altura da vinda de Cristo, não há mais possibilidade de mudança. O destino da pessoa está traçado, está fixado, ou céu ou inferno. É por isso porque é que continuamente se fazem apelos nas igrejas? Porque é que se fazem chamadas à fé nas igrejas? E as pessoas adiam a sua decisão?
porque acham que essa oportunidade vai continuar sempre. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Quando se estiver na eternidade, quer seja no céu ou no inferno, não há mais decisões, não há mais apelos para crer, não há mais oportunidade de, eu agora vou decidir por Cristo. Esse dia acabou. É por isso que a palavra de Deus nos exorta em 2 Coríntios 6:2. Olhem o que diz. Ouvi-te, é Deus que diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então é Deus que diz, é agora. Porque depois não há mais essa oportunidade. Então o erro terrível, e é um erro irreparável, que hoje as pessoas cometem no seu pensamento, e infelizmente são às vezes até ensinadas dessa maneira, é o de assumir que aquilo que é normal ontem, o que era normal ontem, é hoje também normal. E vai ser também amanhã, sempre. E depois de morrer, o que é que as pessoas, muitos fazem? Deixam encomendadas e até pagas. E depois missa do 7º dia, do 30º dia, e velas, e isto, como se fosse possível, depois de morrer, mudar alguma coisa no destino da pessoa, no além. Mas a Bíblia diz claramente que esta é uma maneira errada de pensar. Qualquer pessoa só tem o hoje, só tem o agora, só tem esta oportunidade única de crer em Cristo agora, nesta vida breve que nós temos, comparada com a eternidade. E as pessoas precisam de ser alertadas para o fim desta oportunidade. Por isso diz o versículo 11, quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Mas há uma oportunidade, como vimos mais à frente. Então, eis aqui uma reflexão que está aqui no final deste capítulo 22. Depois de descrever toda a visão, podia perfeitamente concluir o livro do Apocalipse. Já tudo foi mostrado e dito. Mas o amor de Deus ainda dá mais. Dá mais uma chance. E a pergunta e a reflexão é esta: o que fazer para não ficar de fora? Diz aqui, ficarão de fora. O que fazer para não ficar de fora da eternidade, ficar de fora da Nova Jerusalém? O que fazer para ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas? O que fazer? Para muitos andam nas igrejas por muitos anos, praticam muitas coisas que estão na Bíblia, e é certo. Até fizeram decisões quando ainda eram crianças, ou muito jovens. A Bíblia diz a todos, sem exceção, em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. E esta é provavelmente a pergunta mais importante que cada pessoa precisa de fazer a si mesma. Eu já nasci de novo? Esta é. Porque foi a pergunta que Jesus fez. Em João capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus, vamos ficar só aqui até o versículo 2. Então, quem é este Nicodemos? Este Nicodemos é uma pessoa
altamente reconhecido em Israel. Ele é uma individualidade. Pensemos numa pessoa muito reconhecida, por exemplo, em Portugal. Uma individualidade, este Nicodemos. Agora vejam a forma muito respeitosa com que ele começou a falar com Jesus. Ele vem falar com Jesus, é muito simpático com Jesus, respeitoso, e faz-lhe um grande reconhecimento. Né? Rabi, portanto, chama Jesus de Rabi, de mestre. Bem sabemos que és mestre, sabemos que vieste de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não for contigo. Tu és de Deus. Qual é a resposta direta de Jesus a um homem respeitoso, uma individualidade, que é simpático com Jesus? Jesus diz logo no versículo 3, Nicodemos, tu vais para o inferno. Diz-lhe. Nicodemos. Jesus diz, obrigado, é muito simpático, ainda bem que toda a gente está a ir contra mim, Jesus a dizer, mas realmente estava a precisar de alguém assim como tu. Jesus é logo, Nicodemos, tu vais para o inferno. Olha, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não ia entrar lá. Tu vais para o inferno. Então Nicodemos, perante isto, diz assim, mas... Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos. Ele ficou logo preocupado. Mas como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele está a pensar só em termos humanos. Tem que nascer outra vez? Mas como é que uma pessoa velha como eu vou entrar outra vez para a barriga da minha mãe e nascer outra vez? Para poder entrar no céu? E Jesus responde-lhe, versículo 5. Na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, tu nasceste já da tua mãe, não é? É carne, mas o que é nascido do Espírito, Nicodemos, do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito. Eu disse-te a ti, olha, logo, necessário vos é nascer de novo. Tens de nascer de novo, vais para o inferno. Então Jesus faz aqui uma comparação entre o nosso nascimento natural na terra, todos nascemos assim, do ventre da nossa mãe. E Jesus fala, mas faz falta outro nascimento para entrar no céu. Para entrares na terra, entramos todos assim, nascemos do ventre da nossa mãe. Mas depois, para entrar no céu, temos que ter outro nascimento espiritual. Então vejam com atenção. Jesus repete aqui, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Jesus não diz, Nicodemos, isto é uma coisa que tu tens que considerar. Eu vou te dizer uma coisa em que tu deves pensar. Não, Jesus diz, é necessário. Não vão para o céu se não nascerem de novo. Ficarão de fora. Quem diz isto é o Filho de Deus. Então o ponto número 1, irmãos, ouvimos dizer, e Deus é que sabe, eu aceitei Cristo ainda em criança. Fui batizado ainda em criança. Mas Jesus está a dizer a todos, se não nasceres de novo, não entras no céu. Então o ponto número 1, é necessário nascer de novo. Tu tens de nascer de novo. Eu, tu, todas as pessoas. Nós falámos aqui já muito dos fariseus,
Porque Jesus enfrentou os fariseus muitas vezes, não é verdade? Enfrentou-os muito. E eles enfrentaram Jesus. E Jesus enfrentou-os por causa do quê? Do seu legalismo. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram judeus, muito religiosos, que tinham a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, de guiar o povo de Israel nas Escrituras, que naquela altura apenas havia o Antigo Testamento, mas eles criaram muitas leis de autoria deles. Em cima das leis de Deus, criaram leizinhas que diziam que as pessoas tinham que cumprir, senão estavam perdidas. Muitos regulamentos fora das Escrituras, e a vida religiosa das pessoas, dos judeus, era quase insuportável. Não é? Então, por isso, Jesus criticou muito os fariseus. Mas agora eu queria que vocês prestassem atenção e comparem isto que eu vou dizer com cada um de vós. Quem eram os fariseus? Primeiro, eram os teólogos, os conhecedores e estudiosos das Escrituras mais conservadores da altura. Conservadores na altura. Eram crentes em Deus. Então, tu és conservador? És crente em Deus? Os fariseus adoravam a Deus, acreditavam nas Escrituras. E olhando para este fariseu Nicodemos, era mestre, era um príncipe, diz ali, príncipe dos judeus. Mas ele era fiel na sinagoga, no templo, vamos dizer, à igreja. Não era a igreja, mas vamos dizer para se perceber. Orava todos os dias, várias vezes ao dia. És fiel na igreja? Oras várias vezes ao dia. Ele lia a Bíblia. Mais do que ler. Um fariseu tinha que decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Decorar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para nós é fácil, não é? Nós somos muito melhores do que os fariseus. Nós sabemos mais do que decorar. Para ser fariseu, além disto, jejuava 2 vezes por semana. Para nós também, 2 vezes por semana. Dava o dízimo. E prestem atenção, era crente em Deus. Em que Deus? No Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ainda podemos dizer mais sobre este Nicodemos. Ele era tudo isto. Estão a comparar connosco? E ainda dizemos mais sobre isto Nicodemos. Ele mostrou para com Jesus respeito e crer em Jesus. Porque ele disse, Jesus, e diz aqui lá no versículo 2, tu vieste de Deus. Tu vieste de Deus. Porque ninguém pode fazer os milagres que fazes se Deus não estiver contigo. Tu vieste de Deus. És o enviado de Deus. Mas Jesus, que olha para o coração de Nicodemos e sabe tudo, diz, Nicodemos, tu vais para o inferno se não nasceres de novo. Então eis aqui o que é espantoso nesta passagem das Escrituras. Pensem bem, irmãos. Jesus diz a este homem, um fariseu, frequentava a igreja com fidelidade, sem faltar, envolvido nas coisas religiosas e espirituais, que ora a Deus, que lê e decora a Bíblia, que jejua, que dá o dízimo, que reconhece Jesus, que crê em Deus, que ensina aos outros as Escrituras, e Jesus diz-lhe diretamente, Nicodemos, tens de nascer de novo. Tu não vais para o céu, Nicodemos, se não nasceres de novo. Então, qual é o perigo? Eu ando na igreja, eu até aceitei Cristo em criança, fui batizado no vinho, eu participo. Mas Jesus diz,
tens de nascer de novo. Jesus não disse isto a uma prostituta. Jesus não disse isto a um criminoso, a um ímpio perverso. Ele disse a um homem com estas qualidades. É por isso que diz a Escritura: examina-te a ti mesmo. Então prestem atenção, irmãos. Há muitas pessoas que frequentam as igrejas anos e anos e creem mentalmente em Jesus, mas nunca nasceram de novo. Quer dizer, nunca se submeteram a Jesus. É necessário nascer de novo. Em segundo lugar, muitas pessoas nunca nasceram de novo. E agora vamos para Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, 13. Este é o discurso mais famoso de Jesus, que é o Sermão do Monte. E vamos ler o versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, salta aqui à vista uma palavra: muitos. Muitos. Muitos entram pela porta larga que leva à perdição. É Jesus que diz. Agora, versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e... O que é que diz? Poucos há que encontrem. Muitos, poucos. Muitos estão a ir para a perdição, poucos a irem para a vida eterna. E quem disse isto foi Jesus, porque ele sabe. Jesus está a dizer que vão muito mais almas e pessoas para o inferno do que para o céu. É por isso que Jesus disse aquilo a Nicodemos. E muitas pessoas não pensam nisto e deviam pensar. Ficam descansadas apenas porque andam na igreja muitos anos e outras coisas. É necessário nascer de novo. Já todos nós fomos a um funeral. Mais do que um, infelizmente. O que é que nós ouvimos 99% das vezes por parte de quem está a dirigir um funeral? Irmãos, diz para as pessoas que ali estão: sabemos que o João está agora num lugar melhor. O João está agora a descansar em paz. E nós ouvimos dizer isto de pessoas que viveram vidas totalmente contra Deus. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Nós nunca ouvimos num funeral: amigos, pela vida que ele viveu e que nós conhecemos, o mais certo é que o João esteja agora no inferno. Já ouviram dizer isto num funeral? Nunca ouvimos dizer. Descansa em paz. Nunca ouvimos um alerta destes. Por aquilo que nós conhecemos e vimos do João, o mais certo é que ele esteja agora mesmo no inferno. E nós sabemos o que era essa pessoa, mas o pregador vai dizer: amigos, nós servimos a um Deus de amor, um Deus de graça, e por isso o João está agora num lugar melhor, está no céu. E o que é que o diabo vai colocar nas mentes das pessoas que ali estão, enganando-as? Olha, se o João conseguiu chegar ao céu, com a vida que ele teve, tu também vais. Não te preocupes. Tu também vais para o céu. Se o João conseguiu, é o que estão a dizer. Mas Jesus disse há pouco: olha, larga a porta que leva à perdição e muitos vão para lá e poucos entram na vida eterna. Então a pergunta certa é esta: tu já nasceste de novo? É a pergunta mais importante que cada pessoa deve fazer a si mesma para não ficares de fora da cidade de Deus. Terceiro lugar, como é que eu sei então que nasci de novo? Como é que eu sei
que nasci de novo. E Jesus explica como é que se nasce de novo, voltando a João, capítulo 3, ao encontro de Jesus com Nicodemos, versículo 15. Jesus continua a falar com ele e vai dizer-lhe assim: Nicodemos, para que todo aquele que nele crê, Jesus está a falar dele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Como tu disseste há pouco, eu sei que tu vieste de Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Jesus vai dizer que a pessoa nasce de novo quando ela confia, quando ela crê em Jesus como Salvador. Quando a pessoa, por um lado, confessa a Deus que está perdida, quando ela toma conhecimento da justiça de Deus, ela toma conhecimento do Evangelho e ela diz: eu estou perdido. E ela vê-se condenada perante Deus por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência às leis de Deus, da sua transgressão aos mandamentos. E ela vê-se perdida. E por outro lado, então, ela crê. Ela confia que Jesus, o Filho de Deus, encarnou, veio ao mundo e deu a sua vida na cruz para pagar a culpa do seu pecado. Então a salvação não é por alguma coisa que a pessoa faça, não é por obras boas da pessoa. Salvação é por aquilo que Jesus fez na cruz, ao levar sobre ele o pecado do mundo. Então Jesus é claro que é preciso nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito Santo. E isso é uma obra de Deus, é uma ação divina, espiritual. A pessoa pecadora tem de crer, ela só precisa de crer em Jesus, receber Jesus na sua vida como seu Salvador. E por essa fé, por essa confiança, a pessoa recebe o perdão do seu pecado e a regeneração espiritual para uma nova vida, no mundo, é claro, mas passa a ter uma nova vida com Deus. Então, eis o que acontece, que Paulo explica na segunda carta aos Coríntios 5,17. Diz, assim que se alguém está em Cristo, se alguém já creu na pessoa de Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então significa que quando a pessoa nasce de novo, pela fé em Jesus, o Espírito de Deus entra na vida dessa pessoa e muda. Nascer de novo muda a vida da pessoa. Ela passa a ser um filho de Deus, regenerado. Deus muda o coração da pessoa. Nasce tudo, diz aqui, tudo se fez novo. Há uma nova mente. Há uma nova mente. Nicodemos não estava a perceber isso e por isso Jesus usou a ilustração. Olha, quando se nasce da nossa mãe, é um nascimento físico, mas ao crer no Filho de Deus, há um novo nascimento. É dada por Deus uma vida espiritual. Então, nascer de novo, ser uma nova criatura, é a obra de Deus, não é da pessoa. Só acontece quando a pessoa crê e entrega a sua vida a Jesus. Qual é a responsabilidade da pessoa? É crer em Jesus. Confessar-se pecadora e deixar Deus assumir o controle da sua vida. Há uma mudança, passamos a amar a Deus. A amar os caminhos de Deus, não mais o mundo. Amamos a palavra de Deus, o Evangelho. Queremos viver em santidade, como diz lá.
não é? Queremos viver em santidade. Amamos obedecer aos mandamentos de Deus. Deus é o nosso guia, Deus é o nosso Senhor. Ele é que manda. O controle da nossa vida está em Deus. Por isso, Apocalipse 22:11 mostra esse contraste entre aquele que nasceu de novo e o que não. Porque diz lá, quem é injusto, né? Eu pensava que era crente. Olha, és injusto ainda, sujo ainda, mas o que nasceu de novo, quem é justo seja justificado ainda, quem é santo, santificado ainda. E uns vão ficar de fora e outros vão entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Em conclusão, já nasceste de novo? Queres ter o direito à árvore da vida e a poderes entrar na cidade pelas portas? Ou ainda estás numa posição em que ficarás de fora da maravilhosa cidade que nós aqui já vimos e descrevemos nos capítulos 21 e 22? Agora, hoje, ainda há a oportunidade de mudança sobre o teu futuro eterno. Mas no dia em que Cristo vier, ou no dia em que tu partires, o teu destino está fixado. Não haverá mais possibilidade de escolha. Não há mais possibilidade de decisão. Se não a fizeste, não tens mais essa hipótese. Mas hoje ainda é possível creres em Jesus e nasceres de novo. Hoje é o dia da salvação. Por isso, termino lendo uma vez mais 2 Coríntios 6:2. Ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Agora é o dia da salvação, para não ficares de fora, mas teres direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Amém.